Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A Palavra de Deus é um livro fantástico. A Escritura, inclusive, cobre um período da existência humana que nenhum outro livro cobre, porque ela nos conta desde a criação e passa por muitas civilizações. Ela é singular para conhecermos o nosso passado mais remoto. Todavia, a Bíblia não é um livro apenas de história, não é um livro apenas para nós conhecermos ou termos informações sobre o nosso passado. É um livro de muitas aplicações, é o livro que Deus deixou para nos revelar o passado, para nos revelar a sua vontade, também para o presente, e as suas promessas para o futuro. Assim, o salmista está sempre aplicando à vida a palavra de Deus. E uma das aplicações muito importantes é a aplicação de que ela nos traz promessas práticas que nós devemos confiar. E quando, então, nós precisarmos do auxílio do Senhor, levantarmos a voz ao nosso Deus. Salmo 119, versículos 145 a 152, diz assim: De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia, e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Observe que ele continua louvando a palavra do Senhor. Ela é a regra de fé e prática. Inclusive nisso, eu preciso chamar a sua atenção. Nós costumamos falar que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e prática para todo homem. E não só a regra, mas a única regra. Ou seja, ela é realmente a lei absoluta. Os homens criam suas leis e elas podem até ser quebradas, mas a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E isso tem implicações para todo mundo. Significa que devemos obedecê-la e não devemos substituí-la por outras coisas, que é um hábitozinho feio que as denominações têm de estar substituindo, sobrepondo a palavra de Deus com suas próprias tradições e leis e assim invalidando a Escritura. Isso não deve acontecer. Ele está louvando a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática e ela tem aplicações para a sua vida. Dentre elas, observe que ele está sempre também falando da oração. É interessante como a oração anda junto com a palavra do Senhor em todo o salmo. Ele medita, ele ora. Ele medita, ele ora. Porque a Escritura, ela nos conduz a Deus. Quando você medita na palavra do Senhor, você está sendo conduzido ao Senhor. Por isso, ela não pode jamais ser considerada apenas um livro de história. Ela não está apenas trazendo informações interessantes sobre o passado. Ela não está nos revelando, ela está mostrando para nós quem é Deus. Falando da vontade do Senhor. Revelando aquilo que Deus quis que fosse revelado a nós. Portanto, quando meditamos na palavra, estamos sendo dirigidos, direcionados ao próprio Deus, para uma relação com o Criador, que em Cristo Jesus foi reestabelecida por meio da justificação e pelo Espírito Santo reestabelecida por meio da regeneração e também da santificação. Então, a palavra do Senhor vai nos conduzindo a essa relação com Deus. E é por isso que não poderia deixar de ter a aplicação de nos conduzir a uma vida de oração. Quando você ler a Bíblia, você é movido a querer falar com o Senhor. Se você me disser assim, olha, eu leio a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, então alguma coisa está errada na sua leitura. Significa que você está lendo a Bíblia, mas ela não está realmente falando ao seu coração. Você está apenas lendo um livro de história. E essa não é a ideia. Não é alimentar apenas a curiosidade humana. Vamos ver o que aconteceu no passado. Ela tem o propósito de dirigir-nos, levar-nos para o próprio Deus. Portanto, você, ao meditar na palavra,
tem que ser conduzido a desejar, a querer andar com este Deus. Caso isso não aconteça, é porque de fato ela está sendo lida como um livro de história. E isso deve incomodar você. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não quero orar. Então, isso incomode o seu coração, que isso fale ao seu coração, que isso faça você perceber que você precisa ou voltar para ler a Escritura do jeito certo, voltar para ler a Escritura como palavra de Deus, voltar para ler a Escritura na dependência de Deus. Oh, Deus, fala comigo. Fala pela tua palavra, ilumina meu entendimento, dá-me compreensão, ajude-me a meditar nela de dia e de noite com um coração quebrantado. Dá-me graça para aplicar a minha vida, para que ela não seja apenas um livro de história. Tem muitas histórias e é muito bom conhecê-las, mas, Senhor, mais do que isso. Porque, de fato, o propósito do Senhor é maior do que trazer informações. Observe que o salmista, ele possui uma confiança. Essas são aplicações que a Bíblia traz. Por ele estar meditando corretamente, lendo e orando, ele trouxe aplicações para a vida dele. Deus falou ao coração dele. Levou ele a uma segurança, uma confiança, a descansar no Senhor. Levou ele, inclusive, a saber lidar com os inimigos. Tudo isso porque ele esteve meditando na palavra da forma correta. Ela conduziu ele para Deus. E como a palavra do Senhor o conduziu para Deus, ele então estava realmente encontrando refúgio, segurança nesta relação com Deus a partir da Escritura. E é isso que você deve fazer em sua meditação, como ele diz, todo dia. Meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Então, abra a palavra do Senhor todo dia, nem que seja um pouquinho. Leia, medite, ore. Faça com que a Bíblia seja lida e até estudada, mas com esse coração. Não é que você vai apenas ler e Deus ali vai falar tudo que ela significa para você. Não estamos e não devemos jamais excluir o estudo dela. Mas até o estudo da Escritura, mesmo indo para o grego, indo para o hebraico, é um estudo feito com um coração humilde, dependente, de alguém que sabe que está lidando não com um livro qualquer, mesmo que esteja estudando, mas está lidando com a palavra do Senhor. A palavra viva que fala profundamente ao coração do pecador. Portanto, você pode e deve esmiuçar, você pode e deve ser detalhista no estudo dela, mas você deve também fazer tudo isso numa dependência total do Senhor, em oração, com o coração quebrantado, para que realmente esta palavra estudada, cada descoberta sua, porque esteve se aprofundando nela, seja algo que fale ao seu coração. Em cada momento e cada estudo seu, ela tenha aplicações práticas para a sua vida. Aí, inclusive, você vai aplicar uma regrinha tão importante. A Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Ela vai nortear a sua vida. E é o que nós precisamos hoje. Nós precisamos que a igreja resgate este ensino de que a Bíblia ela é palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Algo que foi levantado pelos reformadores como bandeira num período de tantas leis e tradições em que o cristianismo estava se perdendo. E novamente se perdendo pelo mesmo caminho mau, nós precisamos resgatar. Mas para isso, precisamos que homens meditem na palavra como palavra de Deus, para que ela fale profundamente ao coração e conduza a vida. E isso pode começar com você. Então, orando em todo o tempo, medite na palavra do Senhor e coloque a sua vida diante dela, de forma que ela conduza você ao Criador. E então a sua relação com Deus venha a ser uma relação de humildade, uma relação sincera, uma relação em que você quer ser conduzido, você quer ser guiado, você quer ser ensinado, você quer ouvir, ainda que ele possa te exortar, mas você quer ouvir Deus falar ao seu coração. Você verá que encontrará nesta palavra todo conforto, toda segurança, toda alegria. Você encontrará toda a direção necessária para você viver
e viver diante de Deus e para Deus. E com alegria, você todos os dias terá o prazer de meditar na lei do Senhor, que produz vida pelo Espírito que opera em nosso coração. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por esta palavra, que, ó Deus, abençoou muitos homens do passado e tem abençoado a tua igreja quando nela medita, Senhor Deus, por meio de um coração sincero, em oração, meditando nela como palavra de Deus. Obrigado, Senhor Deus. Ajude-nos a guardá-la no coração e ajude-nos a aplicar a nossa vida, para que nós, Senhor Deus, sejamos bênção também e nos alegremos em Ti. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.